O que inspira esse meu texto são duas coisas. Uma delas é a tese número 6 da filosofia da história, de Walter Benjamin. Nessa tese, ele diz o seguinte: o historiador que quer entender o seu presente não é aquele que conhece objetivamente cada um dos fatos do passado, mas é aquele que olha para o passado no instante do perigo. Quando brilha o instante do perigo, ele olha para o passado, porque o passado lhe mostra que há um inimigo e que, se esse inimigo vencer, nem os mortos estarão em segurança. E o Benjamin diz, e esse inimigo não tem cessado de vencer. Então, esse é o horizonte da minha fala. E queria também lhes dizer que eu trabalhei durante um certo tempo, numa outra vida feliz que tivemos, sobre utopia. E o contraponto entre a utopia e a distopia. A utopia tem como ponto de partida a percepção da sociedade como uma sociedade de rapina, corrupção, violência, de angústia, que precisa ser superada. E a utopia pensa essa superação com a criação de uma outra sociedade, mas outra, não é de uma nova sociedade, é de uma outra sociedade, que nega ponto por ponto a sociedade existente. A distopia é a percepção do presente dessa maneira, sob a forma da catástrofe, mas com a ideia de que não tem saída. A distopia lida com o medo, a catástrofe e o fantasma da permanência do horror. Eu costumo dizer que a diferença entre a utopia e a distopia é a seguinte: a distopia tem como ponto de chegada o horror do presente. A utopia tem como ponto de partida o horror do presente para propor outra coisa. Então, o que eu vou falar hoje é o horror do presente. Mas não é um horror distópico. É um horror no qual nós teremos esperanças. Então, as novas formas do autoritarismo brasileiro, no caso, a nova forma assumida pelo neoliberalismo como o novo totalitarismo. A economia política neoliberal nasceu nos anos 1930, com um grupo de economistas, cientistas políticos e filósofos que, no final da Segunda Guerra, voltou a se reunir em 1947, em Mont-Saint-Pelerin, na Suíça, à volta do austríaco von Hayek e do estadunidense, eu sempre falo estadunidense, porque a América do Norte tem o Canadá e o México. Então, a América do Norte é mais do que os Estados Unidos. Eles não são os norte-americanos, eles são uma parte dos norte-americanos, né? Então, os estadunidenses, né? O estadunidense Milton Friedman. Esse grupo opunha-se encarniçadamente contra o surgimento do estado de bem-estar, de estilo keynesiano e social-democrata, e contra a política estadunidense do New Deal. E, para tanto, elaborou um detalhado projeto econômico e político no qual atacava o chamado Estado-providência, com seus encargos sociais e com a função de regulador das atividades do mercado. O grupo afirmava que esse tipo de Estado destruía a liberdade dos indivíduos e a competição, sem as quais não há prosperidade. Sua força política e ideológica iria criar a chamada Escola de Chicago. Essas ideias permaneceram como letra morta até a crise capitalista do início dos anos 1970, quando o capitalismo conheceu pela primeira vez
um tipo de situação imprevisível, isto é, baixas taxas de crescimento econômico e altas taxas de inflação, a famosa estagflação. O grupo de Hayek e Friedman passou a ser ouvido com respeito, porque oferecia a suposta explicação para a crise. Estas, diziam eles, fora causada pelo poder excessivo dos sindicatos e dos movimentos operários, que haviam pressionado por aumentos salariais e exigido o aumento dos encargos sociais do Estado. Teriam, dessa maneira, destruído os níveis de lucro requeridos pelas empresas e desencadeado processos inflacionários incontroláveis. Feito esse diagnóstico, o grupo propôs o remédio. Um Estado forte para quebrar o poder dos sindicatos e movimentos operários, para controlar os dinheiros públicos e cortar drasticamente os encargos sociais e os investimentos na economia.